Prezadas irmãs, prezados irmãos, como estão todos? Esperamos encontrar todos bem, com disposição, com boa vontade, para que a gente possa aprender as lições do Cristo e evoluirmos espiritualmente. Mais uma vez, nós vamos conversar sobre o livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, onde hoje nós vamos analisar o capítulo 16. O porém, e ele está aqui falando uma parte do Evangelho do apóstolo Paulo, que está no livro de Tito, no seu capítulo 2, versículo 1, onde ele diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, mais uma vez, Emmanuel aqui nos alertando sobre como devemos usar as nossas palavras para a nossa evolução espiritual. E como sempre, nós vamos lendo os trechos aqui, os parágrafos, e vamos fazendo a análise. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. É uma parte interessante, né? Porque o que acontece? Quantas vezes nós somos assim, né? Às vezes se metemos em assuntos, em palavras, em conversas que para nós não diz respeito, não vale a pena. Mas nós queremos ter o conhecimento do assunto e às vezes nós não temos esse conhecimento, né? Aí Emmanuel vai nos dizer aqui, não é melhor a gente permanecer quieto e ouvir para ver o que estão falando e ver se realmente essa situação nos convém darmos a nossa palavra? E quantas pessoas se metem em assuntos que às vezes eles não conhecem totalmente ou muito pouco, né? Ele vai continuar nos dizendo: vão te convocar à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente mal, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. São aquelas pessoas que às vezes estão olhando para você, às vezes pessoas boas, mas o que você quer dizer? O que você acha disso? O que não sei o quê? E é aqueles maus que sabem que você não está entendendo, ou que você está mais ou menos captando o que é, mas você não entende, eles vão dizer, mas o que você acha disso? Né? Qual é a sua opinião? E começam daí a convergir aquilo que você fala em prol das opiniões deles. Então temos que ter muito cuidado naquilo que a gente fala para que a gente não possa cair nessa armadilha. Ele vai continuar dizendo: os corações perturbados pretenderão arrancar-te as expressões perturbadoras, com certeza. Então os caluniadores vão te induzir a caluniar, os mentirosos a mentir, os levianos vão te conduzir a assuntos de leviandade, os ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? Pessoas que querem nos induzir a caluniar as outras pessoas, outros assuntos, outras coisas, e você fica pensando, meu Deus do céu, né? Eu falei tal coisa, tal jeito. E quantas pessoas acabam caindo sobre a sua palavra em relação àquelas pessoas que são caluniadas, né? Quantas pessoas mentem para você e acreditam naquilo que estão mentindo, mas e querem que você minta também para que elas tenham razão. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Aquilo que nós vamos falar sobre qualquer assunto, inclusive sobre os assuntos espirituais. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes e distraídos da iluminação espiritual. Emmanuel está dizendo assim que esse tipo de pessoa se compreende porque ele está distante exatamente da iluminação espiritual. Ainda são ignorantes em muitos assuntos, mas querem trabalhar e falar sobre esse assunto. Mas isso nos deixa numa situação até constrangedora, porque quando você entende do assunto e você quer conversar sobre esse assunto, você quer argumentar, essas pessoas não te deixam conversar, né? Porque eles são cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre em desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultivas na mente espirituais o que eles ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém o Espírito do Cristo, que nos rege os nossos destinos. Então nós temos que ter muito cuidado. Manuel aqui está nos convocando a termos este cuidado especial, porque já que nós temos conhecimento, que cultivamos nas mentes valores espirituais que eles ainda não cultivam, que a gente usa o verbo para ajudar as pessoas.
ele nos diz aqui que temos que ter o Espírito do Cristo que nos rege as nossas palavras para que possamos ajudar essas pessoas, né? E não entrarmos vamos dizer, na onda da conversa, porque pode proceder a situações totalmente desnecessárias e muito constrangedoras em relação a isso. Então nos convém termos muito cuidado no que a gente fala, principalmente aqueles que atuam dentro da doutrina espírita, dentro dos meios religiosos. Quantas contendas e quanta coisa acontece nesse meio por simples fato da palavra. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico dos raciocínios. Como é bom a gente conversar com pessoas, né, que eles têm um entendimento sobre aquela questão e que eles ouvem você, né, eles te respeitam pelo aquilo que você está falando. Eles não se metem assim na conversa, eles não atropelam você na conversa. Eles procuram primeiro ouvir você, para depois dar a opinião deles. E eles não impõem a sua opinião em cima da sua opinião. Essas são as pessoas que têm a capacidade de fazer uma análise cristã daquilo que você está falando e procurar direcionar você em raciocínios muito maiores, em raciocínios que você possa se utilizar mais tarde para a sua evolução, para conversas mais evolutivas, né? E os ignorantes e os cegos, ele termina aqui, da alma, falem desordenadamente, pois não sabem e não veem. Tu, porém, acautela-se das criações verbais, como quem se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então, você, acautela-se, né, das criações verbais dos outros, do que os outros falam, né? Como quem você não se esquece que você vai ter que prestar as contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Temos que analisar, pensar, parar, ouvir primeiramente, entender de que nós estamos aqui, como ele diz aqui, né, ao Espírito do Cristo que rege os nossos destinos. Entendendo que todos têm o direito primordial de dar a sua opinião, de falar a sua opinião, porém, quando começa a calúnia, como ele diz aqui, quando começa a mentira, começa a leviandade na conversa, começa aquela coisa ironizante sobre as pessoas, sobre o que ela é, sobre a cor das pessoas, sobre a raça, sobre o que ela faz. E isto tem que ter muito cuidado. Sobre a religião das pessoas, aquele fulano é dessa religião, aquele tanto, nós temos que ter muito cuidado. A palavra transmitida, a palavra dada, a palavra colocada à disposição, ela só vai. E na volta nós temos que recolhê-la novamente, como ele fala aqui, porque nós vamos prestar as contas naturais daquilo que nós falamos. E isto se é justo, porque se Deus nos coloca essa justiça, é para que a gente também possa aprender. A melhoria é incessante na nossa vida e temos que aprender a ter essa convicção de falar bem, né, do que nós estamos entendendo, de nos mantermos calados quando os outros falam, de aprendermos cada vez mais, nunca se distanciando dos valores essenciais do que o Cristo falou, que temos que respeitar as outras pessoas, mantê-los dentro de um padrão de serenidade e nós nos mantermos nessa serenidade para que as verdades espirituais sejam ditas do melhor modo possível e transmitindo as palavras de paz, amor e caridade que o próprio Mestre nos deixou. Essa é a nossa mensagem de Emmanuel no livro Vinho de Luz que temos para hoje. A partir de agora, vai começar o nosso serviço de radiação à distância, o nosso serviço de passe. Eu gostaria que você se acomodasse, né, sentasse, pegasse um copo com água,
uma garrafinha, colocasse, se você vai sentar numa mesa, colocasse na sua frente, se você vai sentar em outro local, colocasse do seu lado, colocasse as mãos nos joelhos, fechasse os olhos, e à medida que a música aqui vai tocando, né, os nossos irmãos estarão irradiando para você emissões salutares, para que você possa, né, se sentir bem e para que você possa fazer as suas solicitações ao mundo espiritual. Não peça coisas materiais, peça solicitação de paz, amor, caridade para com você e para com as outras pessoas. O meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos liberar para isto, e tenho muita paz.